Nessa oportunidade nós vamos ler Romanos capítulo 8, carta do apóstolo Paulo à igreja, aos irmãos que estava em Roma. Eu já disse aos irmãos e volto a repetir que um evangelho, uma das narrativas do evangelho, tanto Mateus, Marcos, Lucas ou João, e esta carta de Romanos, nós temos praticamente o evangelho completo daquilo que Deus, na sua presciência, determinou. O evangelho é o que Jesus fez, e Romanos é como aplicar, a aplicabilidade dos benefícios daquilo que Cristo fez em nosso favor. Nesta noite nós vamos ler capítulo 8, versículo 31 ao 39, uma passagem bastante conhecida de todos nós, que diz-nos assim: que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Olha, irmãos, ainda em pé, assim como você está, antes de você se assentar, eu fico bastante entusiasmado com o apóstolo Paulo, pela forma como ele trouxe uma revelação da parte de Deus para todos nós, o mistério que estava oculto, ele trouxe. E essas palavras dele aqui, eleva qualquer espírito. Até numa noite de frio como essa, faz aquecer o coração. Pode sentar, meu irmão. O nosso assunto desta noite é: você é mais do que vencedor. Eu preciso, antes de entrar no assunto que eu pretendo abordar, irmãos, fazer algum esclarecimento. Eu sei, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem dois sentidos. Ela tem o seu sentido natural, o seu sentido narrativo, e ela tem o seu sentido espiritual. Ela é tanto o Logos, como ela é a Rema. Então, um pequeno versículo da palavra de Deus pode tornar-se para você, no momento da sua leitura, ou no momento de uma exposição do próprio versículo da palavra, uma palavra direta de Deus para você. É por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas ela também é uma palavra de conhecimento intelectual.
ela atua na intelectualidade do entendimento de todos nós. E a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma daquelas cartas que você precisa mais do que pensar. Você precisa estudar, você precisa meditar, você precisa escafunchar. E lá no âmago, para que você possa entender o que é que o apóstolo está transmitindo. E, meus irmãos, eu sei que esta palavra, somos mais do que vencedores, causa entusiasmo em todos nós. Causa entusiasmo em todos nós. Só que na forma em que ela foi aplicada aqui dentro do seu contexto, o apóstolo está falando sobre sofrimento, perseguição, nudez. Ele está falando algumas coisas interessantes. Ela pode ser tomada como uma palavra rema, imediata, ao seu coração. Mas o sentido dela no texto está nos apresentando uma outra conotação. Uma conotação um quanto diferente daquilo que nós estamos pensando ser. Agora, meus irmãos, já que o nosso assunto é mais que vencedor, você é mais do que vencedor. Por que somos mais do que vencedores? O que é ser mais do que vencedor? Não importa aqui o que vai acontecer na luta, você será vencedor. Deus tem tanta certeza da tua vitória que antes de começar a briga, Ele já te dá o troféu. Olha lá, o troféu já é teu. É por isso que Ele está dizendo aqui algumas coisas fortes. Coisas fortes, que você vai ver durante o percurso do texto, e Ele deixa para fazer esta afirmação, essa declaração afirmativa, no final. Porque Ele quer dar-nos a entender que não importa o que venha a acontecer, você já é vencedor. Você já é vencedor. Porque a tua vitória não depende de você. Não. A tua vitória não depende de você. Em Cristo nós somos mais do que? Lembra do que Jesus disse aos discípulos em João? No mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci. Ele travou a batalha e venceu por nós. Não está lá no versículo dizendo, e vós vencereis. Está dizendo que Ele venceu. A vitória de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição, ela é outorgada automaticamente a todos aqueles que creem em Cristo. Você já recebeu isso. Quando Jesus dá o brado de vitória na cruz do Calvário, aquele brado de vitória era a conquista de todos os benefícios que Ele estaria distribuindo para todos aqueles que crescem, inclusive você. E se você crê em Cristo, a vitória de Cristo é a tua vitória. A vitória de Cristo é a tua vitória. Agora, meus irmãos, por que somos mais do que vencedores? Paulo apresenta nesses versículos que fizemos a leitura, 3 declarações de segurança para o cristão sobre ser vitorioso. No versículo 31 e 32 ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo nada mais, nada menos, que nada nos faltará. Porque em Cristo a salvação está completa. Quando a gente fala de salvação, não é somente de ir para o céu, meu irmão. Porque a salvação ela é um pacote completo. Os céus é um lugar aonde nós vamos estar. É só isso? Não. A salvação tem uma infinidade de aspectos para as nossas vidas. Infinidades. Você recebe a salvação com um pacote perfeitamente completo. Olha, no pacote da salvação, nós encontramos a regeneração, nós encontramos a justificação, nós encontramos a santificação, nós encontramos também a glorificação, a filiação. Meus irmãos, o pacote da salvação, ele é imenso. Não é só ir morar nos céus. É muito mais do que ir morar nos céus. Claro que nos causa uma alegria saber que vamos morar nos céus. Quem não fica feliz por isso? Mas não é somente isto. Não é somente a cidade de ouro, os muros de jaspe. Não, não é somente isso. Há mais do que isso. É uma eternidade em estado perfeito de felicidade. A Bíblia disse: toda lágrima será enxugada, toda dor será removida, todos os intempéries contrários da vida se acabarão. Hoje nós temos minúsculas de experiência da salvação, mas quando entrarmos no estado perfeito, então a teremos na sua plenitude. Agora, meu querido irmão, a salvação por fé em Cristo nos coloca do lado de Deus, não é ao lado de Deus. Tem muita gente que está ao lado de Deus e Deus está ao lado de todos, porque Deus está em todos os lugares e todos os lugares estão diante de Deus, porque Deus ele é onipresente. Mas do lado de Deus é diferente. Quando eu digo eu estou do lado de Deus, eu estou dizendo que a causa de Deus é a minha causa. Os objetivos de Deus são os meus objetivos. As determinações de Deus são as minhas determinações. O que Deus fala, eu repito. Não que seja um autônoma, mas sou alguém que tem livre-arbítrio, mas subordinado ao amor eterno de Deus, ao ponto de ser verdadeiramente repetidor da vontade celeste na terra. Então eu estou do lado de Deus. O que é estar do lado de Deus? É lutando no mesmo exército. É trabalhando com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Isso é estar do lado de Deus. Antes nós não estávamos do lado de Deus. Antes nós estávamos bem contra Deus. Éramos inimigos de Deus. E estávamos dispostos a fazer tudo o que fosse possível para contrariar a Deus, para fazer com que viesse tristeza ao coração de Deus. O que foi que aconteceu? Em Cristo Jesus, nós fomos colocados na outra posição. Quem era inimigo, abaixou a bandeira vermelha e levantou a bandeira branca, e dizendo: estou em amizade com Deus. Glória a Deus. Deus é o Todo-Poderoso e o Soberano do Universo, não tem outro. Ele é único. Deus é único, em essência, consistência, Ele é único.
Não existe outro. Ele é soberano, absoluto. Ele não tem igual a ele. Não tem, não houve e jamais haverá. Então não adianta você querer correr para um outro lado, porque somente há um Deus. E Ele é soberano sobre tudo. Claro que Satanás quer ser um Deus. A Bíblia até o chama de Deus deste século. Disse: o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Mas o Deus único e verdadeiro, aquele que existe por si mesmo, que habita na luz imarcessível, que é cheio de glória, a quem os serafins estão cantando: Santo, 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 não há outro igual a Ele. Ele é único. Ele é único. E esse Deus único, soberano, pagou um preço altíssimo, mas um preço altíssimo por você, por mim. A salvação para nós é de graça, você não paga nada, mas Deus pagou. Deus pagou. Você pensa que foi fácil para Deus pagar o preço que Ele pagou por nós? Não, não foi fácil. Foi algo altíssimo, além daquilo que você possa imaginar. É entregar o seu próprio filho. Quando a gente fala de entregar um filho, nós aqui no âmbito humano, pode ser até um pouco mais maleável a questão, porque o nosso filho, ele não está vinculado conosco como o Filho de Deus estava vinculado com ele. O próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um, vivendo por toda a eternidade em plena harmonia, comunhão e amor. E Deus então toma um posicionamento de enviar o seu Filho para pagar o preço pela gente. Isso é o preço alto. E Ele pagou este preço. Ele fez com que o seu Filho morresse. Se você lê Isaías 53, você fica estarrecido. Você vê lá que Isaías, pitorescamente, ele disse assim: e Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. A justiça de Deus sobre Jesus foi tão tremenda, tão grandiosa, que Deus triturou Jesus na sua justiça. Toda a ira de Deus, que era para ser jogada sobre mim, foi sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz foi sobre Ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Era Deus matando o seu filho. Era um preço alto que Ele estava pagando por cada um de nós. Para quê? Para sermos vencedores. Para sermos vencedores. Deus proverá tudo quanto necessitamos para o nosso bem em Cristo. Não nos faltará nada. Eu estou falando de término de salvação. Em Cristo tudo está provisto para você e para mim. Aquilo que você necessita, em Cristo já foi provisto. Aquilo que você está hoje, neste exato momento, você necessita cura, em Cristo há cura. Você necessita consolo, em Cristo há consolo. Você necessita graça, em Cristo há graça. Aquilo que você necessita para viver bem, em Cristo já foi provisto. Pastor, eu preciso de riqueza. Aí tem que ser no banco mesmo.
Estou falando de vida e vida eterna. Se Deus é por nós, irmãos, esse ser soberano, magnânimo, máximo, esse ser transcendente, imenso. Você lembra do cântico dos serafins? Os céus e a terra está cheio da sua glória. O Salmo 19. Meu querido irmão, este ser, olha o que disse o apóstolo: se Deus é por nós, se Ele é por nós, se Ele está do nosso lado, se Ele está conosco, um dos nomes de Jesus é Emanuel, o Deus conosco. Se Ele está conosco, se Ele está do nosso lado, aí então Paulo dá uma olhada assim e diz assim: quem será contra nós? Se um Deus tão grande como este, se um Deus tão imenso como esse está conosco, então nada nos faltará. É por isso que Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está conosco. Ele está conosco, está enosco e está pornosco. Ele está sempre conosco. Aleluia. Deus está por você. Deus está por você. O que é estar por você? A tua causa é a causa de Deus. Acabou, meu irmão. Deus está por você. Agora você olha para você e eu olho para mim e digo: mas um Deus tão grande vai estar por mim? E Ele mostrou isto lá na cruz. Aquele que nem mesmo seu filho poupou para estar por você. Na cruz Deus estava por você. Depois da cruz, Deus estava com você. No arrebatamento, você vai estar com Deus. Ei, apóstolo Paulo. A segunda segurança que o apóstolo Paulo fala para os vencedores, ou para você que é vencedor, versículo 33 e 34, ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha o 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo que não há nenhuma condenação. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai acusar? Se Deus é quem justifica, quem é que vai acusar? A acusação, alguém pode lhe acusar, dizer todo o mal contra você, mas se Deus é quem te justifica, a acusação cai por terra. Lembra que Zacarias conta-nos que o sacerdote Josué estava em pé diante do Senhor e as roupas dele estavam manchadas. E Satanás, que leva também por cognominado o acusador, acusava, dizendo para o Senhor: olha que as roupas dele estão sujas, estão manchadas, ele não pode ficar aqui. Qual foi a disposição de Deus? Baniu Josué da presença dele? Chamou algum anjo e disse: tira o Josué daqui?
Fechou a porta do céu para o Josué não estar na presença dele? Não. Se é isto então que está causando em você tristeza ao ponto de acusar-me, em Satanás havia tristeza, mas Deus não estava triste por isso. Aí Deus toma uma posição e disse: mude a roupa dele. Mude a roupa dele. A roupa está suja? Tira a roupa suja, põe uma roupa limpa. Acabou, meu irmão. E aí o diabo ficou com boquinha de siri, meu amigo. Não tem mais o que acusar. Como é que eu vou continuar acusando se já mudou a roupa dele? Em outras palavras, como é que eu vou continuar acusando se ele já foi justificado? O diabo vê as manchas que você tem. O homem vê as manchas que você tem, mas Deus entra sempre com a sua justificação. Ele tem vestes de santidade para a tua vida. É o que ele faz essa pergunta no versículo de número 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem? É Deus quem o justifica. Se é Deus quem o justifica, pode acusar até o queixo cair. Pode falar. Lembra do que ele disse para Deus sobre Jó? Deus perguntou para ele: Satanás, da onde você vem? Ele disse: Senhor, eu venho de dar uma volta pela terra. Passei por Araçatuba e fui até Penápolis, de lá passei a Birigui, e quando estava chegando em Valparaíso, dei uma passadinha aqui no céu. Aí Deus disse: observaste meu servo Jó? Que não há homem íntegro como ele? Que desvia do mal, temeroso de Deus? Olha o acusador. Claro, o Senhor tem cercado ele de bens, abençoado a esposa, os filhos, o gado, e vai e vem. Em outras palavras, até eu, abençoado assim, seria temeroso seu. Aí Deus disse: tira tudo que ele tem. Só não toque na vida dele. E o diabo veio que veio quente, né? Tirou tudo que o Jó tinha. Passou mais uns dias, ele voltou lá. De onde você vem, Satanás? Auriflama. Dá uma volta em Auriflama, tal, passei por lá. E depois, eu fui ali, dei uma volta assim, em Vicentinópolis. E chegou o momento de passar por aqui pelo céu. Observaste o meu servo Jó? Que ainda que você me incitou contra ele, ele permanece temente, entregou. Notaste? Ele disse: ele ainda tem saúde. Toca na saúde dele. E o Senhor vai ver que ele vai blasfemar na tua cara. Deus disse: vai lá. Você pode tocar na saúde dele, você não pode tirar a vida dele. E o diabo disse: eu estava com a vontade de pegar o Jó na esquina mesmo, ele vai ver agora. E desceu que desceu quente. Pum! Feriu Jó com uma maligna sarna do alto da cabeça até os pés. E Jó começou a se coçar. A mulher já logo espanou. Mas ele não blasfemou de Deus. Não blasfemou de Deus. O diabo pode até te acusar, mas Deus te conhece. O inimigo pode até te acusar, mas Deus te conhece. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Não há É por isso que o capítulo 8, quando Paulo abre o capítulo 8, ele já abre no primeiro versículo dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Ele tem até vontade de te condenar, de te acusar. Mas quando ele vem, que vem quente, fervendo para te acusar e te condenar, aí ele olha e diz: mas foi Jesus que justificou, foi Jesus que morreu por ele, não tem nem brecha para que eu venha fazer qualquer acusação. É impossível alguém te condenar. Ninguém tem a autorização de condenar você. Ninguém. A tua condena já foi. Você tinha uma condena sobre si, mas a tua condena foi transportada. Não está mais sobre você, foi sobre Cristo. A tua pena foi sobre Jesus. Acabou. O diabo pode querer te acusar, te condenar, mas não passa disso, acusações infundadas. Agora, só para nós, muitas vezes ele tem até razão, sabe? Às vezes ele tem até razão. Não vão dar muito crédito para ele, porque senão ele pode ficar meio soberbo. Mas às vezes ele tem razão. Ele faz umas acusações assim, que tem até um fundo de verdade. Só que quem justifica você é Deus. Quem acusa é o inimigo, mas quem justifica é Deus. Então, está tudo certo. Ele pode até cair o queixo de tanto acusar, de tanto falar, e todas as vezes o desejo dele é que Deus use uma espada grande para cortar o seu pescoço. Aí Deus disse: não, eu já o justifiquei em Cristo. Em Cristo ele está justificado. Acabou, meu irmão. Isso não é uma carta em branco para eu e você cometer coisa errada. Isso não é autonomia ou alvará de idoneidade para cometer coisa errada. Não, nós temos que lutar para viver em santidade cada dia. Aleluia! Jesus garante que ninguém pode te condenar. Ele garante. João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, já está. As pessoas dizem: quando chegar na hora de eu morrer, eu vou chegar lá no céu e falar: ô Pedrão, quebra o galho aí, Pedrão. Dá uma ajudinha para mim entrar. Se você não tem Cristo, você não precisa esperar morrer para ir para o inferno. Você já está no inferno hoje. A condena já está lavrada. Agora, se você creu em Cristo, a sua condena foi sobre Cristo. É por isso que João 3,18 disse: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está. Não precisa o futuro para decifrar se você vai estar ou não. Hoje você já está ou salvo ou condenado, absolvido ou condenado. Para aqueles que creem em Cristo, nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Cristo está agora sentado à destra do Pai. O que ele está fazendo lá? Nos defendendo. Ele é advogado de... Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, advogado temos para com o Pai. Você cometeu alguma coisa errada e despertou a ira de Deus, e Deus disse: hoje é o dia de eu passar a navalha no pescoço do Mohammed. Aí o nosso advogado levanta a mão e mostra: Pai, 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 tem compaixão dele. Ele está lá intercedendo. Irmão, e eu vou dizer uma coisa: graças a Deus que ele não cansa. Porque desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir,
Estamos dando trabalho para ele. Mentiu, pai. Está pensando coisa errada, pai. Está enganando, pai. Está querendo namorar uma mulher que não é dele, pai. Está de olho no marido da irmã, pai. Ele intercede por nós. Ele está ao lado de Deus, ali, sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E não é só uma intercessão para livrar-nos da justiça divina, é uma intercessão para que alcancemos também misericórdia. Quando você ora em nome de Jesus. Pai, eu venho a ti em nome de Jesus. E o pai não está nem com muita vontade de te atender. Aí Jesus diz, pai, é o Montalvão, pai. Ele precisa. Pai, olha a situação em que ele está. Pai, ajuda ele. Você precisa de um socorro imediato. Jesus, me socorre. Ele diz, pai, atende. Ele está intercedendo para que você e eu também alcancemos misericórdia nas lidas de nossa vida. Olha, meu querido, você só está aqui nesta noite porque a misericórdia de Jesus e do Pai te alcançou na duração desse dia. Aleluia! Aleluia! Ele nos defende dos nossos pecados, do nosso inimigo. Oh, aleluia! Com o seu sangue nós fomos comprados. Comprados. Você foi comprado. Eu disse isso no sábado, lá no Panorama. Você foi comprado por um alto preço. E Deus não te comprou para jogar fora. Deus te comprou para Ele. Você é dele. Aleluia. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Se Cristo morreu por nós, quem nos condenará? É o que Paulo está dizendo no versículo de número 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ora, meu querido, quem vai te condenar? Foi Cristo que morreu por você. Quem é que tem o direito de te condenar? Quem é? Deus. Ele tem todo o direito de nos condenar. Mas se Ele já mandou Jesus para morrer por nós, é porque Ele já não quer condenar-nos. A nossa condena foi sobre Jesus. Jesus morreu por nós. E Paulo aí coloca a ressurreição. Por que ele coloca a ressurreição? Porque a ressurreição é o selo da aprovação de que a justiça divina foi complacida. Deus aceitou o sacrifício e levantou Jesus ao terceiro dia. E disse mais, e Jesus foi assunto aos céus e assentou-se à destra do Pai, por quem agora intercede por nós diuturnamente. Quem vai, meu querido? Quem vai condenar a gente? Cristo morreu por você. E muitas vezes eu fico olhando alguns irmãos, não sei se eu posso nem dizer se é irmãos, que abandonam Jesus, que troca Jesus por uma latinha de cerveja, por uma noite de balada, por festas mundanas, por orgias, por desejos carnais. Eu não consigo entender. É por isso que Pedro fala sobre a porca lavada. Jesus fez tudo. Morreu, sofreu, morreu. Te recebeu, te lavou, te limpou, te comprou,
te colocou assentado nos lugares celestiais com Cristo, e de repente, não, por que você não foi mais? Eu não gostei muito daquele pastor. Mas por isso você vai para o inferno? Deixa de ser bobo. Eu não gostei da irmã, e daí? Eu não gostei da igreja, e daí, meu irmão? E por isso você vai para o inferno? Vai abandonar Jesus? Não! Agarre-te com Ele. Foi Ele que morreu por você. Aleluia. Aqui na terra é assim mesmo, irmãos. Jesus é uma bênção, mas Ele tem muitos filhos. E cada filho, Deus é bom, o que estraga é a comitiva. O pessoal que anda com Ele que é o problema. Mas Ele é Deus de todos. Então vai conviver. Assim como você não escolheu a família que você ia nascer, escolheu? Ai, Senhor, eu quero nascer naquela família do Barack Obama. Você não escolheu. Você não escolheu também os irmãos que você ia ter. Irmãos não se escolhe. A única coisa que você consegue escolher é amigos. Irmãos você não escolhe. Você não queria aquele irmão chato que você tem lá na sua casa. Essas mocinhas também não queriam aquele irmãozinho pequeno que dá tudo para o pai. Não queria essa gente como irmão. Mas ninguém escolhe irmão. Então você olha para esse irmão que está ao seu lado, ele é seu irmão. Feinho assim, ruinzinho assim, bravinho assim, ele é seu irmão. E eu vou dizer uma coisa para você que você vai ficar ou contente ou triste. Do mesmo tanto que Jesus te ama, ama Ele também. Eu não acredito que Jesus gosta desse irmão aqui, que ele é ruinzinho, pois Ele gosta. Ele gosta igual. E o duro não é nada, de vez em quando Ele abençoa um pouquinho mais o irmão ruinzinho, para te fazer raiva. Para te fazer raiva, aí você dá aquela passada, mas não acredita, aquele sujeito tão ruim, tão feio, olha a bênção que chegou na vida dele. Pois é, Jesus abençoando ele. Aleluia. Se Jesus gosta de você, se o seu irmão não está gostando, o problema é do seu irmão. Jesus gosta, foi Ele que morreu por você. Então, meu irmão, vai abraçado com Jesus até o fim. Até o fim, porque Ele morreu por você. Aleluia. A família é ruim, mas o dono da família é bom. A família tem gente que não vale muita coisa, mas o dono da família é muito bom. Vamos como dono da família, vamos abraçar o dono da família, vamos amar o dono da família, porque Ele é o nosso Deus. E sabe o que é que Ele nos mandou? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Sabe o que Ele falou? Sabe esse irmão ruinzinho, da unha encravada? Jesus disse: ama ele. Ama ele. E sabe como que Jesus está dizendo? Ama Ele assim como eu te amo. Ama Ele da mesma forma, no mesmo grau, na mesma intensidade. Ama Ele. Ai, pastor, é o que Jesus está mandando. Eu amar e você também. Tem gente que é difícil para ser amado. Tem gente que a gente ama ele com um revólver na cinta, né? Tem gente que é difícil a gente amar. Mas não é porque o sujeito é difícil, é que eu não tenho que deixar de amar. Ao contrário, quem é difícil, ame mais. E Jesus está dizendo,
Ame. Sabe, a gente gosta de amar aqueles que amam a gente. Sujeito que convida você para ir num churrasco no final de semana, esse é amigo. Este é amigo. Não olhou nem para você, esse é inimigo. E nesse evangelho aí que nós estamos vivendo hoje, estão colocando um crente contra outro. Agora olha para o seu inimigo e diz: você vai ver a minha vitória. Isso não é evangelho de Jesus. Quem te viu você na prova e não te ajudou, é pura vingança. Irmão. Isso não é evangelho, não. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Pura vingança. Não tem nada de evangelho isso daí, irmãos. Jesus disse: tudo de bom que você quer que os homens façam por você, faça por eles também. E ele disse: ama ele. Ama. Jesus morreu por ele. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. E para terminar, irmãos, não há separação. Então não há falta de nada, não há condenação e não há separação. Olha o versículo 35 ao 39. O apóstolo Paulo começa a concluir dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem? Quem? Entidade, quem? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Este versículo não encaixa na prosperidade, viu, irmãos? Porque na prosperidade é outra coisa. Não pode ter fome, não pode ter nudez, não pode ter isso, não. Versículo 33, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O que é que o apóstolo está dizendo? Olha, nada, absolutamente nada, nos separará de Cristo. Nada, 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 nada. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nada. Pastor, os meus pecados, não vai separar, irmão. Deus te ama na mesma intensidade. A gente é que muitas vezes quer dar aquele ouvido para satangoso, pensando que por haver errado, Deus vai nos amar menos. Isso não existe. A intensidade do amor de Deus para com você não é variável. Não é. Ela é igual. E sempre. Não vai mudar. Não vai mudar. Este amor permanece. Deus jamais deixará de te amar. Eu estou numa nudez terrível. Deus continua te amando. Estou numa tribulação. Olha o que o diabo diz: você está numa tribulação, é porque Deus não te ama. Você está passando fome, é porque Deus não te ama. Não é assim que o mundo age? Se Deus é amor, por que tem tantas crianças sem pai? Primeiro, Deus não engravidou esse monte de mulher. A culpa é de Deus? Se Deus é amor, por que estão se matando nas favelas do Rio de Janeiro? Deus não colocou fuzil na mão de ninguém lá. Se Deus é amor, por que isso, por que aquilo? Irmãos, a gente faz a coisa errada e quer passar a fatura para Deus. E não é assim que funciona. Somos seres responsáveis pelos nossos atos. Se fazemos coisas erradas, a consequência vai chegar. Se fazemos coisas certas, as coisas boas também vão chegar. Agora, a pessoa planta vento e quer colher jabuticaba. Se você plantou vento, meu amigo, você vai colher tempestade mesmo. É aquilo que você semeia, é aquilo que você vai colher. E não adianta culpar a Deus, não, que Deus não tem culpa nisso, porque Ele não plantou nada de mal na tua vida e nem na minha. Ele sempre planta coisas boas.
Aleluia! Ele está dizendo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Os sofrimentos não podem nos separar de Deus. Aliás, irmãos, o sofrimento tem uma virtude de fazer-nos aproximar mais de Deus. Sabe aonde Satanás quebrou a cara e não conseguiu remendar mais? Foi trazendo sofrimento para Jó. O diabo quebrou a venta. Mas foi como um sujeito que bateu no muro. Falou, trago sofrimento, eu quero ver. Só que quanto mais Jó sofreu, mais ele estreitou a amizade. Quanto maior for o seu sofrimento, parece que você mais apegado a Deus fica. Irmãos, os meus melhores momentos com Deus não é quando a mesa está farta. Não. Os meus melhores momentos com Deus é quando não tem nada na mesa. E quando não tem nem mesa. Porque aí eu posso entrar nas câmaras secretas do Altíssimo e falar com Ele. Você já orou com a barriga vazia alguma vez? Ah, você não sabe o que é isso. Orar com a barriga vazia é a melhor oração que você pode fazer. É aquela oração que você está orando e as suas tripas estão falando em línguas. Você sente ela assim fazer um procotó, tudo vazio lá dentro. Aí você fica numa oração, irmãos. Aí você entra no manto, na presença. Por quê? Porque você vai falar com a alma. Aleluia! Então o sofrimento tem uma virtude, fazer-me aproximar mais de Deus, unir mais a Deus, me apegar mais a Deus e andar mais com Deus. Olha, de braço dado com Deus para todo lado. Por quê? Isso é o papel do sofrimento. E o apóstolo disse, o que vai nos separar? Sofrimento? Ele vai nos unir. Ele vai nos unir. Já que o sofrimento vai nos unir, ele usa uma coisa mais terrível, a morte. A morte, irmão, a morte é uma bênção para a nossa vida. Silêncio. Tu. A morte, ela tem um papel fundamental na vida do crente. Vou te revelar isso para você perder o medo da morte e chamar ela hoje. Posso ouvir um amém? Vários estão dispostos. Aleluia. Quantos dos senhores querem ver Deus cara a cara? Quantos dos senhores querem entrar na Nova Jerusalém nos céus? Cantar no coral de anjo? Deus tem um táxi que chama morte. Você embarca, chega lá. Aí você diz, pastor, mas ninguém voltou para dizer que você chegou lá mesmo. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu sei, irmão, que ninguém quer saber de morrer. O céu é lindo, mas viver é bom. Mas esta é a grande virtude da morte. Ela é o último inimigo. O último que você vai enfrentar olho a olho. Olha, eu vou profetizar para você e para mim, um dia nós vamos morrer. Não vai ser hoje, mas nós vamos. E nem o mês que vem, porque o mês que vem é aniversário da irmã Francisca. Também não. Um dia nós vamos. Quando eu tiver com 189 e 12 meses. Aí sim eu já estou... Mas a morte é uma tragédia para muitos. Mas para o crente, é unir-nos mais perto de Deus.
Não iremos mais perto de Deus. Ó, pum. Meu irmão, quando você der o último suspiro na terra e abrir os olhos, você vai abrir os olhos olhando para o rosto de Jesus, lá na glória. Não, eu não quero que você dê glória por isso, porque isso aqui é racional. Você vai abrir os olhos olhando no rosto de Jesus, do outro lado da vida. Seu corpo vai ficar aqui, a gente vai ver lá ele aqui, né, ou lá na Cardace, mas você vai estar no céu. Não tem aquele negócio de ficar penando por aí, pedindo para acender massa de vela, não. Você já foi, meu amigo, você já está lá. Aleluia. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ih, glória a Deus. Aleluia. E diante das tragédias da vida, Deus nos capacita para triunfar. Meu irmão, tem crente que estão arrastando, sofrendo, sendo perseguidos, retalhados. Meu irmão, os nossos irmãos foram lançados na arena, no Coliseu Romano. Muitos deles foram despedaçados. Alguns naquela arena foram cortados braços e pernas, deixaram só o toco do crente ali. E sabe o que eles estavam fazendo? Cantando. Cantando. Nero iluminou Roma com os corpos dos crentes, com os crentes vivos. Eles eram tochas queimando à beira da Via Ápia e cantando. E cantando. Meu querido irmão, o propósito de Deus de vencer, é por isso que você já é mais do que vencedor, porque nada, absolutamente nada mais te separa de Jesus, te distancia dele. Ao contrário, tudo que acontecer com você e comigo nos unirá mais a ele. Nos apegaremos mais a ele. Você pode vencer a fome, a perseguição, a acusação, o cansaço, a dor, a morte. É por isso que você é mais que vencedor. Dá uma olhada para você. Você não tem muito cara de campeão, não, como diz o hino. Mas você é um vencedor. Porque a tua vitória, quem conquistou foi Jesus. E Ele entregou na sua mão. E Ele tem tanta certeza que você vai vencer, que Ele diz: tu és mais que vencedor. Mais que vencedor. Aleluia. Somos mais que vencedor por meio de Cristo. Há 3 consequências para os vencedores. Primeiro, exige confiança. Segundo, exige gratidão. E terceiro, exige vida santa. Você notou que vencedores não são iguais. Você já viu os campeões de uma corrida, de uma prova, atletismo? Eles não são iguais aos demais. Há alguma coisa que destaca neles. Tem um QI a mais, um grau a mais. Os campeões são assim. Tem alguma coisa a mais. E em você, como mais que vencedor, tem confiança a mais. Tem santidade a mais. Aleluia. E tem gratidão no seu coração a mais. Porque você descobriu que você só é isto porque Jesus fez tudo por você na cruz do Calvário. Ficamos em pé, por favor. Sou mais do que vencedor. Agora você, com boca de profeta, vai olhar para o seu irmão e dizer: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Não é questão desta vida, irmãos, é questão de eternidade.
Aleluia. Senhor, te agradecemos nesta noite, porque em Cristo nós somos vencedores. Em Cristo Jesus, o Senhor conquistou-nos uma grande vitória. E queremos viver nesta terra, Senhor, na dignidade de um vencedor. Sei, Senhor, das adversidades, dos problemas, das lutas, mas nada destas coisas, Senhor, me separa de Ti. Também sei, Senhor, que a acusação não vai me derrubar, porque quem me justifica é Deus. Aleluia. Que nenhuma condenação há sobre mim, porque quem morreu por mim foi Cristo Jesus. Eu vou, Senhor, continuar a trajetória do vencedor. Vou caminhar por esta estrada até o dia que chegar na tua presença para ser coroado para toda a eternidade. Eu te louvo e te adoro, e sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O meu destino é os céus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos vencedores temos? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, nós vamos encontrar nos céus. Nós vamos encontrar lá. Aquelas pessoas que foram antes de nós vamos encontrar elas. Nós vamos encontrar. Porque você é vencedor. Mais do que vencedor. Então quer dizer, os céus é o teu lugar. E Deus é o teu limite. Então você é isso, meu amigo. Viva assim. Ah, pastor, e tanta gente ganhando dinheiro e eu? Meu amigo, o inferno está cheio de gente que ganhou dinheiro. Pastor, mas fulano que teve uma vida tão regalada, lembra do rico? Lembra do Lázaro? Não o da Record, mas o outro, da Bíblia. Você é vencedor, meu irmão.